Amém. Nós sabemos esse estudo de uma ouvida na nome de Jesus. Pai querido e Pai Santo, louvado, glorificado seja o vosso santo nome, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti. Obrigado, Senhor, por nos trazer mais uma vez na Tua casa, Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor Jesus, que já aconteceu. Obrigado pela Tua proteção, pelas Tuas bênçãos, ó Pai, pela Tua instrução, ó Deus. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esse culto, abençoe cada irmão aqui presente. Que o Senhor apresse o espaço daqueles que estão no caminho e aqueles que não vieram, que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Deus. O Senhor sabe o motivo. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o pastor para nos trazer a palavra, abençoe as crianças, os pais serem batizadas, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, sairmos daqui edificados, ó Pai. Que o Senhor abençoe também essa Santa Ceia, Deus. Nós pedimos perdão pelas nossas faltas, ó Pai. Que o Senhor nos fortaleça para que possamos andar somente nos Teus caminhos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por sempre. Amém. Amém. Vamos passar as pedras para o nosso Deus, número 269. Seja bendito seu sangue.
Deus abençoe, é muito bom estar de volta, estar com os irmãos. Deus abençoe muito o coração, a mente de cada um. Convido você em Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. Uma noite especial, noite de ceia. Já estamos aí às portas do Natal. Uma data especial para nós. Uma data importante a ser anunciada. Nós, como igreja, temos esse privilégio. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Amém? Diz assim a palavra: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Aí vamos ler esse final junto? E sem derramamento de sangue não há remissão. Então nós somos alvos dessa graça. O sangue de Cristo que foi derramado por amor de nós, esse sacrifício que foi eficiente e suficiente. Ele foi eficiente para limpar todos os nossos pecados, como acabamos de cantar, para nos trazer o privilégio de estarmos mais altos que a neve. Mas também ele é suficiente porque nós não precisamos de mais nenhum. É só entregarmos o nosso coração ao Senhor, é só confiarmos nele, é só vivermos debaixo da sua graça, direção e obediência. Obediência a esse Deus que se faz presente aqui essa noite. E a esse Deus toda honra e glória, que nós estamos aqui para oferecer o nosso melhor culto a Ele. E a única coisa que pode nos afastar disso são os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então te convido a fechar os seus olhos e orar, abrir seu coração diante do Senhor, para que nada atrapalhe o seu culto, o culto em espírito e em verdade ao Senhor. Se coloque em oração, depois de alguns instantes, e de Alana que faça essa oração. Deus eterno Pai, neste momento, Pai, da todo o nosso coração, a nossa mente, Deus. Que possamos, ó Pai, estar com a delícia de coração na Tua presença, Pai. Se alguma coisa fizemos, ó Deus, aonde falhamos, ó Pai, que o Senhor queira nos perdoar, Deus. Nessa noite tão importante, Pai, nessa noite tão especial para nós, ó Deus, celebrar a Tua ceia, Deus. Que o Senhor, Pai, venha estar nos renovando, Pai. Que o Senhor venha estar nos purificando, ó Deus. Conforme acabamos de cantar, ó Pai, que possamos estar mais alto que a neve na Tua presença, Pai. Porque o Teu sangue vertido na cruz do Calvário já nos lavou, ó Deus. Muito obrigada, Deus, por cada irmão aqui presente. Pai, vai te encontrar cada um, ó Deus. Seja abrindo os corações nessa noite, Pai. É assim que eu oro e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. E no pastor, quando tiver, irmãos, que a gente está louvando o nosso Deus, lembrar que esse Deus tão maravilhoso tem nos enviado a cada dia, tem enviado pessoas para pregar o Evangelho, falar esse amor tão grande do nosso Deus. E nesse momento, durante os louvores, nós possamos consagrar diante do altar do nosso Deus as nossas ofertas específicas aos missionários e os nossos dízimos, que tudo seja entregue diante do altar do Senhor e com muita alegria no nosso coração nós possamos glorificar e exaltar esse Deus. Amém, irmãos? Dia
Deus, esse Deus que se entregou por nós, no seu Filho, nós possamos dar graças a Ele, por que Ele fez por nós, por que Ele sofreu, por que Ele passou. E cabe a nós agora apenas louvar, agradecer e fazer um pouco mais cada dia, para que assim nós possamos honrar o nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Lavou minha mente.
nosso Deus. Que o nome dele possa ser glorificado cada vez mais. Irmãos, e cabe a nós vivermos, né, como corpo, como extensão do corpo de Cristo. Né? Sabemos que o nosso coração ele foi renovado, né, por Deus, e nós recebemos um novo coração, e hoje nós fazemos parte desse corpo de Cristo, então que nós possamos viver, né, o ser desse corpo. Amém? Reconhecemos, ó Pai, a tua soberania, ó Pai, sobre nossas vidas, cada ato, ó Pai, tudo que acontece, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor, ó Pai, é quem está presente, o Senhor, de acordo com a tua permissão, ó Pai, que o Senhor nos alcança, Deus. O
Santo, Deus querido. Muito obrigado, Pai, por tudo, Deus. Muito obrigado pelos louvores aqui ministrados, Pai, diante do teu altar. Muito obrigado, Pai, por cada oferta alçada, Pai, por altar, Deus. O Senhor, Pai, possa nos instruir, Pai, a liderança dessa igreja, Pai, para que possa ser aplicado na tua santa vontade. Que cada dia mais, Pai, o teu evangelho, Pai, possa correr, Pai, de acordo com o que o Senhor tem para nós, Pai, de acordo com o que o Senhor tem nos capacitando a cada dia. Deus Santo, Deus querido, venha, Pai, sempre a estar conosco, Deus, a nos, Pai, nos instruir segundo as suas vontades. Que o Senhor possa tomar, Pai, no seu santo altar de glória todo o nosso louvor e adoração para o teu santo nome. Porque cada dia mais o Senhor nos dispõe a te louvar não só com as nossas palavras, não só com canções, Deus, mas que os nossos atos, Deus, possam refletir para o teu amor, Pai. Deus Santo, Deus querido, conosco, esta é a nossa oração, para o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vemos, deixa eu sentar. Passar para isso. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria dar alguns avisos bem rápido. Como vai ser a dinâmica da nossa igreja nesse final de ano? Então, quinta-feira agora, nós teremos o culto de Natal. O culto vai ser no horário das 19h30, o horário normal do culto da semana. E nós teremos então um culto especial de Natal. E na outra semana, no dia 31, quarta-feira, nós teremos então um culto também de final de ano, rodando as bênçãos para o início do próximo ano. Vai ser às 20 horas. Nesse culto do dia 31, nós estamos desejando fazer uma ceia de passagem, onde cada família vai trazer algo para a gente juntar, comer todo mundo junto depois do culto. Então eu peço aí às irmãs, aos irmãos, que a gente possa estar organizando isso. Cada um colocando aí como é que vai ser, o que vai trazer, o que pode trazer, para a gente poder estar organizando e ter essa confraternização de final de ano, início do ano seguinte. É lógico que não vai ser durante a madrugada, mas já é com o desejo de 2026 a gente começar em comunhão com a igreja. Lembrando também do ano de 2026 tem algo diferente. Então o conselho me colocou integralmente inclusive. E eu quero dizer a vocês que eu preciso muito de vocês, como nós acabamos de cantar. A obra não é feita sozinha, a obra não é feita pelo pastor sozinho, a obra é da igreja. Então eu conto muito com a presença de vocês, a participação de vocês, e que vocês possam contar comigo também para o que vocês precisarem. Eu peço a Deus que o ano de 2026 seja um ano especial para essa igreja, que a gente continue sendo bênção do Senhor nessa cidade. Nós tivemos na sexta-feira, nós tivemos pela manhã, nós nos reunimos aqui na igreja às 6h30 da manhã. Antes das 7 nós estávamos na garagem da prefeitura ali e nós pudemos compartilhar a palavra, orar com o pessoal e pelo pessoal e distribuir para eles uma Bíblia cada um recebeu uma Bíblia e cada um recebeu um chocotone, um panetone, como expressão do carinho dessa igreja por cada um deles, pela dedicação deles, pelo serviço deles à cidade e para que eles saibam que Deus nos ama, apesar de muitas vezes ninguém ver o que eles estão fazendo. O Senhor vê, o Senhor nos ama e o Senhor está pronto a cuidar de cada um deles. Então foi um momento muito especial. Aqueles que puderam estar, eu creio que foi uma bênção. E nós teremos ainda mais uma entrega, porque nós entregamos lá e nós entregamos também na Polícia Civil. E agora falta entregar na Polícia Militar. Então nós estamos tentando combinar com o pessoal a melhor forma de entrega na Polícia Militar. E aí nós vamos divulgar aos irmãos para aqueles que puderem estar juntos. Mas saiba que você esteve presente lá também.
porque esse panetone, essa Bíblia, ela é um presente da igreja, um presente de cada um de nós. Né? Então, que você ore por cada uma dessas pessoas. Nós fomos surpreendidos. Nós tínhamos uma lista de 30 nomes, nós entregamos 52. Foram 43, mais 7, 50, mais 9, né? Então 43 mais 9, né? Não foi 43 mais 9. Não, foram 59. 59 Bíblias e panetone para o pessoal ali da parte de limpeza da cidade, tanto urbana quanto rural. Porque a listagem foi passada, mas não tinha o nome do pessoal da parte rural e o pessoal estava presente. Então cada um recebeu. E nós tínhamos 50 panetones, e aí nós compramos mais 40. Então agora está reservado aqui, está separado para a gente entregar para a Polícia Militar. Conto com as orações de vocês, é um presente da igreja para essas pessoas que fazem tanto pela nossa cidade. Amém? Então, Natal, culto de Natal, quinta-feira, 19h30, culto de passagem de ano, dia 31, quarta-feira, às 20 horas. Após o culto, nós teremos aí a oportunidade de estar compartilhando aí uma ceia, uma refeição, cada um traz algo que nós estaremos combinando aí no grupo também. E nós temos ainda a entrega dos panetones e as Bíblias da Polícia Militar. Nós teríamos um batismo hoje, mas nós não teremos, né? A família não poderá estar presente, então nós remarcaremos o batismo. E eu queria chamar o Walter para que abra um pouco. Quero bem à frente. Já assustou? Mateus, projeta para mim, por favor, Romanos 12, 15. Romanos 12, 15. Já é hoje o aniversário. Já é hoje. Graças a Deus. Então ele aceitou a organizar essa ceia, menino? Pode. Vai fazer, né? Isso. Então a Miriam vai nos coordenar para que a gente não coma só arroz. Senão todo mundo traz o arroz, né? Então a Miriam vai nos coordenar para que a gente possa fazer. Nós temos aqui quatro aqui, que é o Walter, a Marilda, a Kiara e o Francisco. Aí o Walter, né, tem uma questão do aniversário. Da Kiara, mas eu chamei o Walter aqui e pedi para mim Romanos 12, 15, porque hoje a gente celebra com alegria o aniversário da Kiara. A gente se alegra com se alegra, mas a gente chora com o Walter, e o Senhor recolheu a sua morte, né? Nesse dia, o sepultamento foi agora à tarde, o velório aconteceu na manhã, né? Então aqui está uma expressão do quanto Deus se faz presente diante da nossa fragilidade, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos ensina. Vamos ler juntos esse versículo 15: alegrai-vos com que se alegra, chorai com que se chora.
precisava saber fazer isso ao mesmo tempo, que é o que nós estamos fazendo agora. E aí, muito mais ainda, como agradecendo a Deus pelo aniversário agora. E o aniversário da Chiara, da Marilda, do Francisco aqui, mas também agradecendo a Deus pelo tempo de vida que a avó do Walter teve, mas aprendendo a chorar com eles também. Então, ao mesmo tempo que comemorar com a Chiara, sem prejudicar as lágrimas, chorar com o Walter, sem prejudicar a alegria. Difícil, né? Mas só no Senhor a gente encontra a razão para fazer isso. Então, nesse momento, nós vamos falando com eles, agradecendo pela vida, o dom que Deus nos dá. E agradecendo também porque essa vida ela tem prazo. Eu creio que ninguém agradece pelo prazo, porque em Cristo Jesus esse prazo não se finda, ele se renova na eternidade. Então eu queria que você fechasse seus olhos, pedir ao Welles que ele venha à frente orar, que você esteja orando pelo Paulo, pela família, mas também pela Chiara, pela família, pela história, pelo futuro do lugar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Deus por seus pais presentes na nossa vida, independente da situação. Estamos aqui hoje, Deus, para cultuar o seu nome e o privilégio de agradarmos a palavra, ao mesmo tempo que está fazendo com nós também. Pai querido, nós sabemos, ó Deus, que seja em qualquer situação das nossas vidas, nós temos o socorro bem presente nela, Senhor. Querido Deus, só abençoe, Senhor, Chiara,
Qual a maneira que nós reagimos? Como que nós vivemos? Então, Lucas capítulo 2, a partir do 36. Lucas 2, 36 a 38. 3 versículos. Lucas 2, 36 a 38. Nós estamos nessa semana do Natal, quinta-feira, nós estudamos a palavra sobre esse homem chamado Simeão. E hoje eu gostaria de falar sobre essa mulher. Se o cachorro entrar, não se preocupe, né? Só não mexa com ele. Ele está tentando achar uma Bíblia para assinar. Lucas 2, 36 a 38 diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, fale ao nosso coração, nos abençoe, e que a tua palavra, Deus, ela entre tão profundo, que ela separe, Deus, juntas e medula, que ela, ó Deus, venha trazer discernimento, entendimento, mas também obediência a cada um de nós, luz para guiar os nossos passos e conduzir-nos na direção da tua vontade, com a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós estamos num período onde o povo de Deus vivia uma difícil expectativa. Difícil expectativa porque o povo estava passando por aquele período do silêncio de Deus, onde não havia mais nenhuma profecia, onde ninguém mais conseguia ouvir a voz do Senhor, não havia as falas do Senhor para conduzir e repreender o povo, e havia uma promessa que ainda não se cumprira, a chegada do Messias. E essa chegada do Messias era uma expectativa que vivia no coração do povo de Deus há muitos anos, onde cada mãe, cada mulher, cada pai, eles ficavam naquela expectativa de que se o seu filho seria o Messias, porque cada menino que nascia sempre surgia nos bastidores do coração a expectativa: será que é ele? Será que é esse Messias? Será esse o alvo da profecia? Então havia essa expectativa, porque diante do sofrimento a expectativa aumenta o sofrimento, aumenta a expectativa. O problema é quando o sofrimento aumenta e o desânimo aumenta, porque isso se torna muitas vezes prática do nosso coração. De primeiro momento nós tentamos ficar firmes, mas é muito mais fácil desanimar, é muito mais fácil desacreditar, desistir. E quando nós estamos nesse momento da história, nós vimos na história de Simeão, alguns versículos atrás, do 25 ao 35, ou melhor, do 22 ao 35, já com o contexto aplicado, nós vemos então José e Maria levando Jesus ao templo para ser apresentado, e ali esse homem chamado Simeão, que aguardava o Messias no templo. E o destaque para a história de Simeão que nós vimos quinta-feira é que Simeão tinha uma promessa direta para ele. O Senhor havia lhe revelado que ele não morreria antes de ver o Messias, o Salvador. Ou seja, olha que notícia, diante dessa longa espera, onde todo mundo se perguntava: será que agora, será que agora, será que agora? Simeão tinha uma certeza, a certeza de que seria no tempo dele. Ele não morreria sem antes ver o Salvador. Mas também há uma questão
que mexe com o coração. Não lhe foi dito como ele veria esse Salvador. E é lógico que todo judeu, ele esperava o Messias, um descendente de Davi em todos os sentidos, guerreiro, forte, valente, no seu cavalo, na sua armadura, no seu poder de batalha, para destronar os inimigos de Israel, porque Israel sempre foi vencido pelas nações. E a Israel vivia naquela expectativa: quando será a nossa vez de vencer? Você já imaginou? Você sempre perdendo, mas sempre falando para Deus: e quando vai ser a minha vez de ganhar? Era essa a expectativa de Israel, olhando para todas as nações, e não só olhando, sentindo na pele, sendo escravo dessas nações, esperando quando que eles seriam libertos e estariam acima do poder dessas nações. Essa é a expectativa de Israel. E talvez a imagem desse Jesus poderia fazer parte da mente de Simeão, mas nós vimos nesse texto que o Espírito Santo conduz Simeão. Ele traz um discernimento a Simeão que esse Messias não estaria no cavalo branco, não usaria uma armadura, uma capa, ou não usaria uma espada, não agora, mas ele seria um bebê, frágil como todo e qualquer bebê. E se você puxar um pouquinho mais na sua mente, você vai ver a estrela guiando quem? A estrela guiando os magos. Vocês vão ver os anjos anunciando aos pastores. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo, um coral cantando, mas nesse momento, para Simeão, nada disso. Nesse momento, Simeão se encontra num templo repleto de pessoas, provavelmente com muitos bebês sendo levados para serem apresentados no templo, muitos levando seus sacrifícios para serem oferecidos, suas ofertas, muitos ali vendendo os animais, porque eles ali vendiam também e trocavam as suas moedas, o seu dinheiro ali, e tantas outras coisas, negócios eram feitos ali em torno. E no meio do cotidiano das pessoas e do tempo, um casal entra como um bebê normal, porque Jesus nesse momento é um bebê como qualquer bebê, mas ele não é um bebê como qualquer bebê para Simeão. Simeão, cheio do Espírito Santo, tem o discernimento de que aquele bebê é diferente de todos os outros, de que aquele casal é diferente de todos os outros. Isso nos mostra que, se não for a condução de Deus, a direção do Espírito Santo, nós podemos estar na presença de Jesus e não reconhecê-lo. Nós podemos estar diante do nosso Messias, do nosso Deus, do nosso Redentor, e não desfrutarmos dessa presença. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo, para que nós não venhamos a perder o privilégio de não só estar na presença, mas o texto diz que Simeão pega esse bebê em seus braços e ele fala algo extraordinário. Ele reconhece diante de Deus que a palavra do Senhor se cumpriu em sua própria vida. Ele diz: Senhor, agora o Senhor já pode me levar em paz, porque os meus olhos já viram o Salvador. Essa é a história de Simeão, essa experiência de Simeão. Simeão, pela leitura do texto, nós entendemos que já é um senhor, mas Lucas não se preocupa em trazer aqui os detalhes da idade dele, mas agora entrando no texto que nós lemos hoje, Lucas, ele se prende a alguns detalhes a respeito dessa senhora chamada Ana, uma senhora de 84 anos, que tem uma história de vida que talvez
nenhum de nós aqui escolhesse essa história de vida para si mesmo. Se você perceber qual é a história de vida da Ana, dessa senhora, olha comigo, essa senhora que tem 84 anos de idade, é uma senhora viúva, porque o seu esposo já faleceu e ela viveu apenas 7 anos ao lado do seu esposo. O versículo diz assim, no versículo 36, a segunda parte dele: avançada em dias, vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram. Essa mulher tem 84 anos. Ela viveu 7 dias. Então 84 menos 7, quanto que dá? 70? 7, não é isso? É isso, gente? Amém. 77 anos. Se a gente for pensar numa média de idade de casamento hoje, qual média você daria hoje das mulheres se casarem? Quantos anos as mulheres estão se casando numa média hoje? Vamos lá, alguém? Oi? 22? Estava muito tarde? 22. Ainda não, Sara? Então quantos, Sara? Vamos lá. Que isso, Sara? Você ainda vai esperar 6 anos, Sara? Aí, vamos colocar 30. Se são 30, 30 menos 77. 47 anos de viuvez. Não é isso? O que significa ser viúva naquela época? Significa dependência total, fragilidade total. Agora, nós estamos falando daquilo que nós pensamos nos dias de hoje, mas nós estamos falando daquela época. Aquela época, provavelmente, Ana, quando se casou, tinha seus 15 anos. De 12 a 15. Vamos chutar para cima, 15. 15 menos 77. 62 anos. Vivendo como viúva. Se 47 anos vivendo como viúva é ruim, imagina 62. E viúva naquela época não era bem cuidada. Então essa senhora de 84 anos, ela viveu a maior parte da sua vida numa situação muito difícil. Ela viveu num período muito tribulado, muito amargo, muito difícil, mas ela não se tornou uma pessoa amarga. Por que não? Como viver tanto tempo, 62, 47, de amargura e não se tornar uma pessoa amarga? O texto diz aqui algumas características dessa Ana, e uma delas, o texto vai dizer no versículo 37, Mateus, que ela não deixava o templo. Então significa que a solução para nós está morar aqui. Vamos fazer as tendas nossas aqui. Não é aqui, não. Não é bem assim. Porque não adianta morar aqui se o coração não está aqui. Quando no Monte da Transfiguração os discípulos e o porta-voz é Pedro falam sobre isso, eles não falam como algo bom, porque o próprio Deus precisa corrigir o coração dos seus discípulos, porque Ele não quer nos tirar do mundo, mas Ele nos quer livrar do mal. Então a solução não é morar aqui, mas a solução é ter o seu coração aqui. A solução é ser templo de Deus e não estar. Ser. Por que ser? Porque se você olhar no versículo 37, ela não está no templo simplesmente. Porque ela poderia, os cambistas que Jesus vira as mesas, onde eles estão?
No templo. Tudo bem, você vai me falar, não, mas o templo tem as suas divisões, mas o total é o templo. Dentro do templo tem as suas divisões, mas eles estão no templo. Como muitas vezes, muitas pessoas vêm ao templo, estão no templo, mas não são o templo do Espírito Santo, porque o templo do Espírito Santo é onde Deus habita e não onde eu vou. Então, na verdade, essa mulher que está no templo, ela é um templo. E qual é o reflexo disso? Isso que está internamente nela, como ele se revela externamente? O texto diz que ela faz o quê? Leia para mim a segunda parte desse versículo. Ela adora noite e dia em jejuns e oração. O que é adorar a Deus? Nós vemos na Bíblia louvores a Deus e adoração a Deus. O que a gente já aprendeu? Que a gente adora a Deus a quem Ele é. E nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Essa mulher tinha uma história difícil, então ela não estava adorando a Deus por ter essa história difícil, mas a sua história difícil não a impediu de adorar a Deus, porque Ele é em meio à sua história difícil. Se ela olhasse a circunstância, ela não adoraria, ela louvaria somente, mas ela adora o Senhor. E a palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, como que nós lidamos com as circunstâncias que nós vivemos? Nós lidamos com essa comunhão com Deus, por quem Deus é, e não pelo que Ele faz. O que Ele faz é reflexo de quem Ele é na nossa vida. O que Ele faz por amor, não por mérito nosso. Nós não merecemos. Quando nós entendemos isso, tudo que Deus fizer por nós ou para nós vai fazer com que o nosso coração se encha de gratidão a Deus. Mas muitas vezes a gente não tem gratidão no coração, a gente tem cobrança. Deus, Ele não se importa comigo, porque se Ele se importasse, Ele me dava isso, Ele fazia aquilo, Ele me levaria. Então, quando nós olhamos para o texto, para essa mulher, nós vemos que ela, apesar da sua maior parte da vida ser uma vida difícil, ela consagra essa vida à presença de Deus. Agora, quem é essa mulher? Versículo 36, Lucas vai dizer quem é essa mulher. Eu acho interessante, porque ele começa dizendo assim: havia uma profetisa. O que é ser uma profetisa? O que é ser um profeta? É falar aquilo que Deus está falando através de mim. Mas Deus não estava falando nada. Então, como assim o texto começa dizendo que ela é uma profetisa? Porque ela é alguém que está no lugar certo para fazer a coisa certa. Se você olhar o final do versículo 38, o que ela faz? Ela anuncia Cristo Jesus a toda a nação. Olha como Lucas faz, como muitos filmes hoje que começam pelo final. Porque se você olhar o final do 38, ele diz assim: o 38 inteiro, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Deus. Então ela é alguém que foi capacitada por Deus a ser uma profetisa, e ela pratica isso diante daquilo que Deus faz. Ela não guarda para si. Então ela vem ao templo, e o que ela vê no templo, ela leva para fora. Eu venho ao templo, o que eu experimento aqui no culto, eu preciso levá-lo para fora, para que na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo,
para que a minha vida vire um anúncio da presença e da graça de Deus a todos que esperam a redenção. Perceba que Lucas fez uma separação. Ele fala especificamente que essa mensagem, o Redentor nasceu, faz sentido para quem está esperando, aquele que está esperando a redenção. Como que eu sei? Eu não sei, eu falo para todos. E aqueles que sim esperam a redenção são tocados no seu íntimo pelo próprio Deus. O meu papel é anunciar a todos. Por isso ele diz que a todos ela anunciava. Mas essa mensagem é como se Lucas estivesse falando, ela chegou aos ouvidos de todos, mas ao coração daqueles que esperam a redenção de Jerusalém. Então essa mulher, Lucas começa dizendo, ela é uma profetisa, havia uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel. Fanuel no original significa face de Deus. De novo, gente, a Bíblia, ela não tem nada por acaso, tudo tem um propósito. Lucas colocou de propósito, por quê? Porque ela é filha daquele que desejou ver a face de Deus. O seu pai não viu a face de Deus, mas ela viu. Ela viu Jesus Cristo face a face. Olha que extraordinário. Lucas coloca o nome do pai com o propósito de dizer que Deus se revela às pessoas improváveis. Era muito mais comum ter profetas homens do que profetisa. Mas ele aparece a Simeão, que não é profeta, mas ele também aparece ou revela Jesus a Ana, que é profetisa. Essa profecia veio direto de Deus a Simeão: você não morrerá antes de ver o Salvador. Agora, Ana anuncia o cumprimento da profecia de Deus. Nasceu o Salvador. Ou seja, 84 anos. E às vezes a gente dentro da igreja acha que não tem mais o que fazer. Eu não consigo mais, já passou o meu tempo, deixa para os outros. Não, cada um de nós tem um propósito muito especial. E nunca é tarde demais, sempre é no momento exato de Deus. E de novo, gente, é uma mensagem direta de Deus ao nosso coração. É uma mensagem direta de Deus ao coração dessa senhora de 84 anos, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, uma tribo das menos expressivas de Israel. Israel tinha tribos mais expressivas, que delas vieram pessoas que fizeram tanta diferença, mas é Ana, que é escolhida por Deus, depois de viver tanto tempo no sofrimento, ser a porta-voz dessas boas novas de grande alegria de Deus a todo mundo. Deus te escolheu, Deus me escolheu a trazer essas boas novas às pessoas lá fora. Gente, o Natal é muito mais que Papai Noel. É muito mais. O presente é muito maior do que qualquer presente que possa ser entregue. Hoje eu passei aqui na praça, estava cheio. Eu não sei se foi isso, mas ontem eu passei pela praça de Baipendi de manhã, e aí chegou o Papai Noel lá e deu um monte de bola para as crianças, e aquilo lá lotou de crianças, aquelas bolas de borracha. Hoje eu vi uma criançada aqui na praça, na hora que eu fui embora, com umas bolas, mas não eram muitas. Então não sei se foram bolas, se entregou alguma coisa. Mas eu fiquei pensando como o Papai Noel junta a gente. Como que os pais levam as crianças para entrar numa fila para receber um
presente de um Papai Noel. E como a gente fica triste quando a gente chama as crianças para vir à frente. A gente sente falta da maioria delas. Mas como a gente fica feliz. Porque apesar do Walter estar de luto, de perder a sua avó hoje, de sepultar a sua avó hoje, e ele, quando manda entender a responsabilidade deles com a Sofia e o Arthur. Como é difícil olhar e entender que a gente fala para os filhos da gente que uma fantasia vale mais a pena que uma realidade. Olha só que interessante, uma fantasia que eu vejo vale mais a pena do que uma realidade, só porque eu tenho ainda. Essa mulher, diz o texto, olha o que diz aqui: avançada em dias, vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, era viúva de 84 anos. Esta não deixava o tempo, mas adorava a noite inteira. Ela não deixava a presença do Senhor. Os estudiosos falam o seguinte, porque às vezes a gente olha para o texto e fala assim: essa senhora é muito espiritual. Ela não sai do tempo. Embora hoje, o que as pessoas falariam dessa mulher? Ah, é piada, essa mulher ela é radical demais. Imagina, ficar tanto na igreja, ficar tanto na igreja. Ah, isso aí é radicalismo. Os estudiosos dizem que uma das possibilidades, ninguém está afirmando, mas é uma das possibilidades, e é muito forte essa possibilidade, é que ela está no templo porque ela precisa comer. No tempo, ela encontra ajuda para comer. Calculei isso também. Oi? Eu calculei isso. Ela encontra ajuda para se vestir. Porque é uma ordem de Deus a igreja para socorrer os órfãos e as viúvas. Isso é uma ordem antiga. Provavelmente ela está lá por necessidade. Alguns estudiosos dizem que o texto fala que noite e dia em jejuns e orações, que muitos jejuns eram jejuns de consagração, mas alguns jejuns poderiam ser de fome mesmo, de ausência de comida, e aí ela ia ao templo para buscar comida. Mas quando se fala em jejum e oração no templo, aí é consagração, só para ficar claro. Essa mulher encontrava no templo o socorro que ela precisava. E aí eu pergunto para vocês: a turma lá fora sabe que pode entrar aqui dentro e encontrar o socorro que elas precisam? O cachorrinho sabe. Mas as pessoas ali fora sabem que elas podem entrar aqui. Eu já falei isso para vocês. Uma vez uma pessoa falou assim: não, mas a gente pode entrar mesmo? Não é só de tudo. Pode entrar. Quantas vezes a gente convida as pessoas para vir? Hoje eu fiquei muito feliz na Sara convidou e a convidada veio. Convidou várias vezes, né, Sara? Você falou, mas uma hora vem. Nós precisamos, as pessoas precisam. Ela, o pai dela, porque assim, vocês lembram que, olha só que interessante, ao 8º dia eles levavam no templo para registrar, porque o templo ele funcionava também como uma espécie de cartório. Então, ao 8º dia, se fosse menino, mas ali apresentava e falava assim: ó, esse menino vai se chamar Jesus, essa menina vai se chamar Maria. Era ali por quê? Porque até hoje eles têm o costume de olhar para a criança e perceber que Deus
está fazendo nela e através dela para falar assim, essa criança vai se chamar isso por causa disso. O significado importa. Hoje a gente, quando não é por causa da professora, quando não é por causa do tio, do tia, do parente, a gente olha na lista de nome e vê o que significa e fala assim, esse aqui é mais ou menos isso mesmo. E põe um nome que achou bonito. Ou, muitas vezes a gente coloca um nome bíblico, mas esquece que com o nome bíblico a Bíblia tem que vir junto. Aí você vê um monte de Isaías, um monte de José, lá fora, ele não quer nem saber de Deus. Porque só o nome não faz milagre. Agora o Deus que proveu o nome faz. Se ele não vier junto com o nome, nada faz diferença. Se vocês olharem nos presídios, vocês vão ver que tem muitos personagens bíblicos lá. Mas não tem Deus no coração deles. Porque não foi ensinado o caminho do Senhor. Mas Fanuel ensinou o caminho. E Ana aprendeu. Fanuel, o significado é face de Deus, pela expressão do desejo do povo que almejava ver a face de Deus diante de um tempo em que parecia que Deus já não estava mais falando com o povo. E Ana estava no lugar certo, na hora certa, mas não foi coincidência. Porque quando a gente usa essa expressão cotidianamente, a gente usa como uma expressão de coincidência. A pessoa estava no lugar certo, na hora certa, ganhou. Ana estava no lugar certo. A palavra diz que é melhor estar à porta da casa do Senhor. Nós precisamos estar aqui. Nós precisamos demais estar aqui. Algumas pessoas falam para mim, pastor, como é que eu posso ouvir a Deus, ver a Deus? Bom, primeira coisa, abra a Bíblia. Segunda coisa, ore. Terceira coisa, venha à igreja. Porque se você abrir a Bíblia e não conseguir entender, você ora. Mas se você não conseguir orar, venha à igreja, porque tem mais irmãos e irmãs aqui juntos que vão te ajudar a fazer isso. Porque você é parte de um corpo. E a mão não vai funcionar sozinha se ela não estiver ligada ao braço. E o braço não estiver ligado ao tronco e assim por diante. Ana precisava de ajuda e encontrou ajuda no templo. E olha só que interessante. Ela estava no templo como cotidianamente. Ela estava no templo noite e dia, como sempre fazia. Mas um dia foi especial. Um dia foi diferente. E diz o texto no versículo 38. Naquela hora, naquele dia diferente, ela chegou e ela se tornou diferente. Diz o texto, chegando naquela hora, dava graças a Deus. Por que ela começa dando graças a Deus? Porque ela viu, Deus se manifestou, Deus se revelou, ela ouviu. O que Ana viu e o que Ana ouviu? A presença de Deus visível através do coração de Simeão. O que Simeão faz? Versículo 25 até o 35 é um cântico de Simeão. Simeão está cantando. As pessoas que estão à volta não estão entendendo nada, mas Ana entendeu. E porque ela entendeu, ela deu graças a Deus. A pergunta é, você está entendendo o que Deus está fazendo hoje, aqui essa noite? A forma como Ele está se expressando ao seu coração, se revelando ao seu coração. Porque isso é o Natal, o nascimento de Jesus. Gente, Jesus não falou nada porque não sabia falar. Jesus não fez nenhum milagre porque não sabia fazer. Jesus era um bebê nesse momento comum, talvez chorando, talvez com fome, talvez cansado, talvez desconfortável, porque Simeão catou ele no colo, sacudiu ele para lá e para cá.
Mas o discernimento de Simeão e de Ana não estava em mais ninguém ali no templo, senão em Simeão e Ana. Perceberam que a diferença não é o templo, não é o lugar, é o relacionamento? Olha o versículo 25, Mateus, por favor. Versículo 25 de Lucas, e a gente já caminha para o final. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Preste bem atenção a uma coisa: homem este justo e piedoso. Justo aqui não é homem justificado por Deus, porque ele ainda não era justificado porque o Messias acabou de nascer. Ele era justo de justo. Era justo de alguém que tem uma vida correta, alguém que teme a Deus e busca fazer a vontade de Deus, alguém que é íntegro, que busca viver de uma maneira que traz um bom testemunho à sociedade, de uma maneira que as pessoas olham para ele, glorificam a Deus e falam assim: olha, esse cara é diferente. E essa diferença dele tinha uma pitada especial de piedade. O que é piedade? É a prática do amor do Senhor ao próximo. E por que ele vivia assim? O final do versículo 25 diz: o Espírito Santo estava sobre ele. E aqui está uma verdade, meus irmãos e irmãs, que aquele que entregou sua vida a Cristo Jesus, o Espírito Santo está em nós. A pergunta é: ele está sobre nós? O que significa estar sobre? É ele quem manda, ele quem conduz, é ele quem dita o ritmo, é ele quem dita as normas. Por que é ele quem faz isso? Porque ele nos faz lembrar tudo que o Senhor tem nos ordenado. Ah, mas pastor, aqui você está falando do Espírito Santo, mas Jesus acabou de nascer. Mas a Bíblia diz que ele esteve desde o princípio. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele não justificou, porque a justificação vem através do ato salvífico de Jesus. Mas Jesus, ele é o Verbo que se fez carne, ele é a ação de Deus, ele é a presença do Deus vivo na nossa vida, ao longo da história de Gênesis em diante. Então você olha para Simeão, você vê essa característica. Você olha para Ana e você vê essa mulher que jejua, ora, busca o Senhor, tem prazer de estar na casa dele. Você não vê uma estrela mostrando o caminho para eles. Você não vê um coro de anjos cantando. Você não vê um anjo anunciando com uma luz extraordinária. Você não vê nada extraordinário. Você vê o ordinário acontecendo na vida deles. Mas você vê que isso faz e nos leva aonde nós estamos esta noite, a casa do Senhor. Por causa do relacionamento deles com Deus, da intimidade deles com Deus, por causa de quem Deus é para eles, por causa de quem eles são para Deus, eles vêm à casa do Senhor. Por isso que nós estamos aqui essa noite. Por isso que esse lugar é importante para nós. Porque é aqui que juntos nós cultuamos a Deus. E esperamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. É por isso que quando nós olhamos para esses bancos vazios, nós não devemos ir embora para casa indiferentes. Se perguntar: onde está o meu irmão? Onde está a minha irmã? O que será que está acontecendo com eles? Será que eles precisam de mim? Será que eles precisam de algo?
eles são parte de nós. Ana não ficou indiferente à necessidade do próximo, que o texto diz que ela sai falando a respeito de mim a todos os que esperavam redenção. E olha que interessante o tempo do verbo. Não é todos os que esperam. Vocês perceberam isso? Porque para Deus o tempo não é o mesmo. A formulação do tempo e do espaço não é a mesma que a nossa. Para Ele, a sua palavra, que é inspirada por Ele já considera, olha como que é a matemática de Deus. Eu tenho uma profetisa que teve um encontro com o Salvador, igual ao anúncio das boas novas. Não tem outro resultado. Esse mais esse é igual a esse. Não tem outro resultado. Hoje nós temos um conjunto de homens e mulheres que receberam de Deus, porque Cristo Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Ele continua e diz: ide portanto. E Ele nos comissionou a ser esses porta-vozes das boas novas do Senhor. Por isso que o texto diz: esperavam, porque agora eles não estão esperando mais. Ana já está em ação. Com 84 anos, Ana já está em ação. Viúva, Ana já está em ação. Há mais de 60 anos pensando na cultura da época, há mais de 47 pensando na nossa. Ana está em ação. Que nos impede de estar em ação, anunciando o nosso Redentor. Que o Natal seja um momento especial para cada um de nós. Amém? Por isso, eu quero orar com você, porque Deus, sabendo, Ele providenciou um meio de graça para se comunicar conosco. E Ele então institui a ceia do Senhor, porque a ceia, Ele é uma expressão do amor dele por nós, onde diz a palavra que Ele, tomando o pão, diz: esse é o meu corpo, que é dado por vós. E Ele parte esse corpo, e Ele diz que esse partir o pão é ser esmagado pelo próprio Deus, é ser moído pelo próprio Deus. Mas Ele também diz que isso Ele fez por vontade própria. E a palavra vai falar sobre algo que a gente não entende. E a palavra vai dizer que agradou a Deus moê-lo. E nós sabemos que a uva era moída, era espremida, apertada, para que nós pudéssemos desfrutar. E porque Cristo foi moído pelo Senhor, nós vamos poder desfrutar do sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E esse momento tão especial, o apóstolo Paulo diz que tem uma responsabilidade bem junto. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mateus, 1 Coríntios 11, 28. E eu já vou convidar o Walter e o Lênis para vir à frente. Coríntios 11, 28 e 29. Diz assim o apóstolo Paulo: examine o homem, pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois, versículo 29, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque quem come e bebe, mas o discernir tem que ser o corpo. Porque se você não entender
Cristo tomou o seu lugar. E por isso você agora faz parte dessa mesa. Você vai trazer juízo para si. Porque se você não entender o sacrifício de Cristo, o selo não vai fazer diferença em você, porque você não vai entender. Por isso, ele vai nos alertar. E ele vai dizer no versículo 30: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados. Não é pelo mundo, é com o mundo. É muito diferente. Ser condenado pelo mundo é o mundo que aplica o juízo sobre nós. Ser condenado com o mundo é Deus quem aplica o juízo sobre nós, como Ele fará com aqueles que não são dele. Então examine o homem a si mesmo, como o pão dele do cálice. Se você entregou sua vida a Cristo Jesus e está em comunhão com Ele, essa é a mesa da qual Ele te chama a fazer parte. Examine, se coloque em oração, peça perdão ao Senhor, comando o pão dele do cálice. Não deixe para fazer isso amanhã, para que na próxima ceia você tome. Não. Ele não está dizendo que é para você fazer isso, ele está dizendo que é para você se examinar agora. E então comer o pão agora e beber o cálice agora. Não deixe para amanhã. Esteja em oração. Volte a falar essa oração. Senhor Deus, nós graças pelo tua amor, pelo nós. Damos graças, Pai, por esse amor que foi consumado de uma forma que nós nos entenderam, Pai. Chegando sobre o Filho, para que Ele pudesse tomar a nossa cruz, para que Ele pudesse tomar o nosso pecado, morrer a nossa cruz e perdoar o nosso pecado. Obrigado, Pai, por esse privilégio, Pai, de sermos feitos filhos de Deus, de sermos herdeiros de Deus, e o Senhor nos deu, não porque nós merecemos, mas demonstrando teu amor, ó Pai, o Senhor nos deu a vida eterna pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, ó Pai, por esse sacrifício. Obrigado porque o Senhor nos amou, por este amor sem conta. Que o Senhor possa nos mover no nosso coração cada dia mais, nos colocando, ó Pai, diante do Senhor, Pai, rogando as suas misericórdias sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, Pai, e como nós ferimos ao Senhor a cada dia, o Senhor possa nos dar misericórdia, perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, e nos mover a cada dia mais a ter um coração santo, reto, puro, Pai, do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, Deus, ó Pai, a palavra dos nossos corações, e que nós possamos ser alvejados, Pai, cada dia mais por esse seu grande amor. Se nós oramos, Deus, no santo nosso Jesus. Vamos receber como pão e beber do cálice.
vibra com a tua presença, que sente o sangue de Cristo percorrer todo o corpo, trazendo oxigênio, trazendo vida, trazendo esperança a cada um de nós, e assim a tua igreja. Que nós sejamos uma igreja, Senhor, viva, uma igreja, Deus, temente ao Senhor, mas também uma igreja que ama o Senhor. Igreja, Deus, que sempre é conduzida no poder do Teu Espírito Santo, mas cheia de compaixão com o próximo, cheia de amor ao próximo. Uma igreja que vai até os confins da terra em obediência à Tua palavra, mas também uma igreja que recebe com muito amor, com o amor com que o Senhor tem nos amado, uma igreja que sabe repartir desse amor com aqueles que chegam. Que o Senhor nos faça cada dia mais parecidos com Cristo Jesus, e receba toda a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o finalzinho deste canto? Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade. Não apenas no santo lugar, eu quero Te entronizar dentro do Espírito. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, a Te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra Te adorar, Senhor. Amém. Vou ficar em pé, receber a bênção. E agora, Igreja de Cristo Jesus, pedindo a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o coração cheio da presença e do amor do nosso Deus e Pai, no poder e na unção do Espírito Santo de Deus, nos levando a ser, viver, a experimentar e oferecer tudo para a glória do Senhor, hoje e sempre, aqui e aos confins da terra. Amém. Amém.